A nossa conversa é com Gustavo Junqueira, um jovem que é um trabalhador do agro já de vivência também, não é isso, Gustavo? Isso aí. Vamos falar um pouquinho aí o seu currículo, a sua formação, para as pessoas que ainda não conhecem o Gustavo, que possam conhecer um pouco mais. Eu sou, vamos dizer, da região da Mogiana, ou seja, a cidade de Orlândia, perto de Ribeirão Preto, em São Paulo, no estado de São Paulo. Minha família é uma família de produtores rurais, de fazendeiros, né, como é a maneira convencional que nos chamamos de muitos anos, ou seja, eu sou a 9ª geração dessa família que veio de Portugal lá em 1750. Temos fazendas no estado de São Paulo, em Minas e no Pará. E eu tenho também uma formação de administrador de empresas, em finanças, trabalho também na parte do mercado financeiro, então tenho esse conhecimento de como a dinâmica de investimento também funciona não só para os negócios ligados ao agro, mas todo tipo de negócio que se vá buscar investidores externos, buscar sócios que não nós mesmos dentro de casa. E hoje, é fácil buscar esses investidores, o empresário rural, na sua opinião, com a experiência, o conhecimento que você tem, ele está pronto para isso? Eu acho que é muito difícil você falar no Brasil agro, ter uma visão homogênea. Nós não somos um grupo homogêneo, nós somos um grupo heterogêneo, ou seja, você tem gente muito preparada, com acesso a esses recursos, com uma dinâmica empresarial muito fundamentada, muito consolidada, e você tem outros grupos, não necessariamente menores, também grandes, que não têm essa cultura, não têm essa prática e não conseguem trabalhar. Governança é um termo que ele é muito árido, muito rarefeito, muito amplo, e as pessoas não entendem. Governança, no fundo, é você dar satisfação para tudo que você faz. Esse ano nós vivemos na nossa região um problema com a estiagem, que se tornou mesmo seca, com perdas importantes. E muitos produtores, quando foram olhar o seguro que ele tinha adquirido, não tinha a cobertura que ele pensava ter. Quais são os principais gargalos hoje no seguro agrícola? Eu acho que quando a gente volta na pergunta anterior, na questão do empresário rural, eu acho que nós temos ainda, em grande parte do território nacional, uma cabeça de produtor. Ou seja, eu vou produzir e vou entregar minha produção e o custo daquela produção eu vou apurar lá na frente. Quando você muda essa figura para uma figura de empresário, você tem que analisar antes do fato, você tem que planejar como você vai utilizar os seus ativos, seja a terra, seja o capital humano, seja os recursos financeiros que você tem. Então, nesse novo perfil, você tem que entender que cada contrato de financiamento tem uma série de regras atreladas àquele contrato e você tem um custo para cada contrato. Hoje, uma das coisas que eu venho batendo muito e que não pode continuar e nem deve é a questão da venda casada de seguros com financiamento. Então, você tem que realmente ter o conhecimento de tudo isso para não ser enganado e, portanto, no momento que você precisa daquele produto, aquele produto não te atende. Porque nós tivemos alguns casos que a janela, o zoneamento não era o adequado, mas o produtor também não foi instruído a isso. Você falou da venda casada, mesmo que ela venha a ser proibida, mas aí a hora que eu chego naquele relacionamento lá no banco, eu chego com o gerente, ele, olha, tem aqui, mas eu preciso, tá? Você tem que fazer isso aqui, que não sei o quê, que senão não tem jeito. Às vezes não está documentado, mas ele é na prática uma realidade. Alguma orientação para o produtor de como ele vai se livrar disso, ou denunciar, ou reclamar? A minha orientação é que cada vez mais procurem a assessoria de profissionais, sejam eles advogados, sejam eles assessores financeiros, sejam eles outros empresários rurais que estejam próximos a você. Eu acho que essa é talvez a grande dinâmica que nós precisamos sair de
atividades econômicas isoladas, ou seja, cada uma das fazendas, para uma atividade sistêmica, onde essas fazendas todas estão interligadas dentro de um mesmo sistema. Para a gente finalizar, tem perspectiva de melhora dentro desse seguro agrícola que a gente tem hoje, desse modelo que a gente tem hoje? Não tem nem dúvida. Eu acho que é uma estrada de duas vias, tá certo? De duas mãos. Você vai ter que sofisticar cada vez mais o tomador desse recurso, o produtor, o empresário rural, e você vai ter que sofisticar a instituição financeira. Nós precisamos melhorar porque nós estamos num mercado muito competitivo, que é o mercado agrícola, e se nós não avançarmos nas modalidades de financiamento que nós temos, na maneira de gerenciar o nosso negócio, realmente nós vamos ficar para trás. Então, há esperança, não vai vir sem trabalho. Acho que o trabalho é que vai determinar o tempo que essa evolução vai ocorrer.